aí, rapaziada? Tô trazendo uma obrita nova pra vocês hoje e já adianto, tá braba demais. Espero que curtam, porque a ideia agora é começar a postar com mais frequência, hein? Então já mete o dedo no like aí pra dar aquela força e me manter nativa. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. O bonitão da vez começa na cama, e só de ver a roupa de couro preta na cama ao lado você já saca. A primeira vítima caiu. Ele acorda todo torto ali. Ué, por que tô num hotel? Por que não tô na minha cama? Olhando pro lado ele pensa, uou, o que essa garota selvagem maravilhosa tá fazendo aqui? Minha noite foi selvagem também? Nessa, uma tal de Xiaojia liga pro celular dele, e ele lembra rapidinho que é a menina que rejeitou ele quando ainda era calouro na faculdade. E a garota tá lá. Ei, por que você não fala nada? Se acha toda gostosa, né? Não ficou com raiva? Eu vou acabar com você. O protagonista fica completamente perdido. O que tá rolando com essa louca? Ela tinha bloqueado ele no WhatsApp, então por que fala como se ainda estivessem ficando? Ele decide olhar o celular e logo vê que o encontro foi no passado, né? A famosa reencarnação. Essa Zhao Zhao fala de Zhangshong. Você é lento com presentes e é por isso que não merece o amor que eu tenho pra oferecer. Agora vaza porque você tá deixando tudo esquisito. O protagonista quase entrou pro time dos carecas de tanta raiva que arrancou o cabelo. Achou que ela amava ele e que ficariam juntos pra sempre. Porém, de volta à cena, ele começa a receber as mensagens que já esperava. Como sempre, ela pedindo presentes com o mesmo dramalhão. Antes ele estava cego de amor e nem se respeitava. Mas agora, nessa vida, ele vai se respeitar. E já manda, Xiao Zhao, a gente terminou. Ela confusa. Chang, do que você tá falando, cara? Você acha que vai terminar comigo? Ele responde, tá maluco? Eu termino com você quando eu quiser. Tchau. Ela quer saber o porquê, dizendo que é bom ele dar um motivo ou ela vai ficar brava. O protagonista só fala que não são compatíveis. É isso, tchau. Porém, ela tem certeza que ele vai voltar implorando perdão depois e é melhor ele não chorar aos pés dela. Eita! O protagonista revela que na vida passada ela traiu ele 2 vezes. Coitado, foi corno mesmo. Aí aparece o verdadeiro protagonista da história, né? O famoso sistema. Ele olha pra cima com cara de quem foi largado no supermercado pelo pai, querendo saber que barulho é esse. Levanta pra conferir. Vemos que o cara durão tem 18 anos e parece 85. Caraca, a vida já resetou, o que mais ele precisa? Mas agora ele ainda vai ganhar 0,10 por segundo, ou 8 mil por dia. O cara fica animado porque claramente esse sistema paga por segundo, nem vai precisar fazer nada. Além disso, ele recebe um kit inicial e quando decide abrir, cai um tijolo amarelo na mesa. São 10 milhões iniciais, um carro e a habilidade de escanear as amizades das pessoas. A parte do dinheiro é meio óbvia, mas ele não entende esse lance de análise. Ei, artista, você usou toda a sua força de vontade para me atracar com aquele brilho branco? Sai fora, tio. E o protagonista já coloca essa análise de amizade para funcionar. O nome da durona é Yukong. Nossa, que nome feio. 25 anos, 1,50 m de altura e parece 93. Caraca, a gente começa aqui com algo grande. Além disso, o nível de amizade dela tá em 60, que é meio normal. Porém, o protagonista não entende o valor de privacidade escrito ali. Ele clica para ver o que é e descobre que é um número de pessoas com quem a pessoa já interagiu na vida. Uou, o sonho dos Red Pills, né? E o protagonista fica confuso. Se isso significa o número de pessoas com quem ela já ficou e o número ali era 1, ele provavelmente foi o primeiro. Aí vemos ele ligando para a boba da Zhao Zhao no bar, e obviamente ela não atende o corno. Pro Beta não sobrou nada mesmo, mas ele encontrou a durona lá também, chorando. Os dois tinham bebido bastante e talvez por isso, mesmo com a amizade baixa, conseguiram marcar o gol nessa. A garota acorda confusa e assustada, né? Tem um psicopata encarando ele como cachorro de olho no frango na feira e ela pergunta por que ele tá parado feito esquisito. Tava arrependido ou sorrindo? Ele vira e diz que, na real, estava lembrando do que aconteceu. Ela quer saber por que ele está suspirando de madrugada. Uau, falando em ousadia, ele diz que se arrepende de não ter conhecido ela antes. E, estranhamente, o sistema concede para ele a habilidade língua rápida no nível máximo. Aumenta a força de todas as células musculares da língua e dá uma flexibilidade e potência sem igual. Aparentemente, descobrimos o sisteminha do Pedide, e o garoto decide botar as habilidades à prova ali mesmo. Ele já usou o músculo mais forte do corpo. E pelo visto é segredo, porque a garota diz que ele beija muito bem. É completamente diferente. Treinem a língua aí, rapardada. Como é que vocês vão treinar isso? Boa sorte! Pelo menos o protagonista já tomou café da manhã. E, algum tempo depois, acorda na cama com dinheiro do lado. O que tá acontecendo? Ele tão confuso quanto eu, né? Pensando se trataram ele como... Enfim,
A garota ainda deixou 10.000 yuans e disse que a noite valeu cada centavo. O protagonista pensa que essa doidinha teve a primeira vez com ele e ainda pagou. Ela claramente não estava 100% ali. Pena que ele não conseguiu o número dela. Aí, ele vê que o cartão crítico que ganhou antes tem chance de multiplicar o que ele gastar entre 1 e 50 vezes, desde que seja menos de 100.000 moedas chinesas, o que não é muita coisa. O protagonista, no entanto, está empolgado já que foi mandado de volta para o passado com esse sistema, quer virar magnata nesse mundo. A parte boa é que, como está no passado, ele sabe de certas empresas que vão bombar, e a primeira coisa que tem que fazer é juntar grana suficiente para comprar ações dessas startups. Você já viu aquele urso que fica parado na beira d'água esperando o peixe passar? É o equivalente humano. É a gata do lado do carrão esperando o dono chegar. O protagonista tá lá pensando em móveis, dinheiro e tal, quando do nada a caçadora manda um beijo perguntando se aquele é o carro do bonitão. O protagonista olha e pensa, mano, chegou a doidona. Ele responde, é sim, qual foi? A garota é direta e já pergunta se ele pode levar ela em um lugar específico porque ela precisa ir para casa urgente. É que no app diz que os canos da cozinha dela estão todos entupidos. Essa é direta mesmo. O protagonista ativa o scanner de amizade, vê que o nome dela é Chen Leki, mas a privacidade da garota é 28. Caramba, mesmo com a amizade em 90, essa garota é, digamos, acessível. O protagonista fica chocado e confuso com esses 90% de amizade, foi meio exagerado pro primeiro encontro. Ele ignora e entra no carro meio confuso. E nossa, aí ele manda a real. Diz que 28 irmãos já desentupiram os canos da cozinha dela, então ela pode chamar o próximo da próxima vez. Como assim? Ele ainda deixa ela numa nuvem de fumaça. O bobalhão quer saber como diabos ele sabe que ela tem 28 ex. Ela fica tristinha, dizendo que não é todo dia que se conhece um homem bonito e com dinheiro. Quando um velhinho ali perto escuta o que ela fala, chega junto. Ô mocinha, ouvi dizer que tá com problema nos canos. Prazer, tenho 30 anos de experiência profissional. Porém, ela já manda o pervertido se afastar. O velho fica confuso. Ué, mocinha, aquele garotinho fofo não vai saber consertar seus canos. Eu dou conta. A atrevida manda o cara chato sair fora, que tá incomodando. Enquanto a galera em volta ri, o velho não entende o porquê. E um cara fala, tio, você não tá entendendo, o problema não são os canos. Ela quer que desentupam outras coisas. Ele dá uma olhada e pensa, rapaz, essa juventude tá ligeira. Enquanto isso, ela meteu o pé em todo mundo e agora tá com o sapato quebrado. Nesse meio tempo, nosso protagonista já tá na imobiliária. Estaciona o carrão, mas o cara de lá pensa, aí vem esses moleque que pegam o carro do pai pra ficar enchendo o saco. O protagonista sai do carro tipo o boneco do Max Tempo, todo imponente. E a moça da recepção vê que o cara tá só encarando, então vai ter que lidar sozinha. Ela tava meio insegura, mas se apresenta como senhorita Zia e pergunta como pode ajudar. O protagonista pede um balde de batata frita. Óbvio, né? O figura veio olhar a casa. Certo? Meu Deus, o que mais ele faria numa imobiliária? Ela toda fofinha, mostrando tudo, enquanto o cara que ignorou ela pede desculpa pra coitadinha. Esse mundo de business é cruel, e ela primeiro teve que aprender a filtrar cliente. Nisso, ela mostra uma casinha que era das melhores e mais compactas. O preço estava bem razoável, e era um dos modelos populares. O que o senhor acha? Porém, Zhang manda ela ignorar essa, que se interessa pelas que ficam perto de 1 milhão. Ela começa a olhar em volta, diz que entendeu, mas quer saber se ele tem preferência. Ele fala que quer as faces de alugar, nada sem estar pronto e uma boa reforma também serve. O protagonista já percebeu pela hesitação dela que parecia meio nova ali. Apesar da comunicação básica, o lado bom é que ela ainda não tem aqueles truques de venda, então tudo parece bem sincero. Xia tem 19 anos, 1,73 m de altura e parece 90. Caramba, todo mundo com 90 e 92 de corpo, né? Essa tá um pouco acima. Além disso, a privacidade, que virou parceira do passado, tá zero. E ela vai mostrando umas casinhas pros meninos, todas entre 800 e 1 milhão. O problema pro Zhang é que ele sabe que o crítico não ativa acima de 1 milhão, então tinha que ser um tiquinho abaixo. Ela pergunta se ele quer outras opções enquanto ele tenta bolar como pegar várias o mais perto de 1 milhão possível para garantir o crítico. Aí ele pergunta se dá para negociar as que estão perto de 1 milhão. Se ela reduzir o preço de cada uma para 1 milhão, ele paga 5 agora, ao vivo e a cores. Ela fica surpresa de ele pagar tudo de uma vez. E ele diz que sim, paga agora e vai deixar ela gerenciando os aluguéis das 5. A esperta já sacou que a comissão mais o que vai ganhar por cuidar de 5 casas vale muito. Então, ela fala que vai fazer agora. Enquanto isso, o bobão que ignorou ele tá na porta, escondido, querendo entender por que esse moleque esquisito tem tanta grana. 1 hora depois, o gerente aparece dizendo que o contrato das 5 tá pronto, e a garota vai levar 2% de comissão. O protagonista é perfeito, ele confia na Zia para gerenciar tudo e vai ligar no futuro para novas compras.
A esperta tá toda boba porque mesmo com 2% ela vai ganhar uma nota. Nisso, o crítico ativa e, claro, ele pega um monte de 50x, 40x. Se ele tivesse comprado as de 800 mil, a diferença total na multiplicação seria enorme. Além disso, ele upa por ter gastado uma grana e agora ganha 0,8 ien por segundo. O protagonista decide que se o sistema vai recompensar assim, vai ter que gastar um pouco mais. Na hora, liga pra Zia dizendo que quer trocar uma ideia com ela, mas ele fala isso enquanto ela fica imaginando ele dizendo que essa não vai ser a última vez. Ela tá mordendo os dedos. O capitalismo é uma desgraça, né? Olha o que ele faz com o trabalhador certinho. Coitada, a mina tá ali tendo alucinação só por ter ganhado um dinheirinho. Mesmo assim, ela tá hesitante, meio travada, toda contida. A garota vira pro protagonista e diz que talvez hoje à noite eles devessem se conhecer melhor. Ele, todo confuso, pensa que papo é esse? Só tá pedindo a conta bancária dela, pô. Ela pergunta o motivo e ele responde que ela é a estrela da sorte dele e que quer ter a chance de encontrá-la outras vezes. Tudo isso só porque ele tinha ganhado os 50x lá no sistema, né? Mas óbvio que a coitada entendeu tudo errado. Uns minutos depois, ele manda mais 35 mil moedas chinesas pra ela e ainda faz uma dancinha de K-pop com a mão na cabeça. Eu nem sei mais que bagunça é essa, mas beleza. A mina, coitada, rendeu pra ele mais de 200 milhões, então tá tudo dentro dos conformes. A amizade entre eles sobe pra 85 e a fera já mostra o QR Code, toda animada. A cabeça já virou, agora ela quer jantar com ele hoje à noite. O protagonista percebe uma foto indo de 50 para 80 e pensa, o mundo é dos ricos mesmo. Eles trocam o WhatsApp e a danadinha já tá imaginando o jantar, toda empolgada, achando que se rolar hoje não vai ser rapidinho não. Enquanto isso, o protagonista, todo tranquilão, se despede dizendo que vão se ver de novo. Só que ela fica com cara de tacho, né? Achando que ele ia chamar pra sair agora. Mas o cara só entra no carro e vai embora com um "falou". Chegando em casa, ele tem pai e mãe vivos. E olha que milagre, porque em história de protagonista isso é raridade. A mãe corta a melancia pro otáriozinho e o pai pergunta por que ele não foi na excursão de formatura da escola. Ele responde que quer visitar Xangai porque tá pensando em entrar na faculdade lá. O pai, generoso, fala, beleza então, vou transferir o dinheiro da viagem. A mãe logo corta. Não mima o menino, senão vai virar um mimado e nenhuma garota vai querer ele. O protagonista pensa que talvez isso explique o motivo de ter sido um trouxa na vida passada. Ele era o beta, o otário, mas dessa vez promete que vai arrumar uma nora decente para a família. No dia seguinte, lá tá ele no avião, já arrependido de ter comprado passagem na classe econômica porque os assentos bons já tinham ido pro saco. Tá entrando no assento quando do nada esbarra em alguém. E claro, como sempre nessas histórias, é uma garota bonita. Tá na cara que vai ser mais uma vítima. O nome dela é Jo Ying. O protagonista fala que aquele é o lugar dele e ela diz que coincidência, o assento dela é ali perto. Ele olha e pensa, putz, minha filha tá de fralda? Que isso? Os dois começam a conversar quando aparece o famoso Beta, todo empolgado, chamando a donzela de senhorita adorável e dizendo que é uma honra viajar ao lado dela, que a viagem vai ser maravilhosa. O protagonista tinha pegado o assento da janela, mas deixa Jo Ying sentar lá. Só que o Beta não deixa barato e vem cheio de moral. Irmãozinho, este assento é da dama, não pode trocar assim no avião. O protagonista retruca. Relaxa, a gente tá junto, não preciso te dar satisfação. E senta. Mas o fã de VTuber não cala a boca. Senhorita, você tá indo pra Xangai? Não, idiota. No meio do voo eu vou pular do avião, abrir o paraquedas e cair em outro lugar. A mulher ignora ele completamente e pergunta pro protagonista o que ele vai fazer em Xangai. Ele diz que é só uma viagem simples, nada demais. Ela comenta que é bom tirar férias. Enquanto isso, o Beta no canto fala que também já morou um ano em Xangai e que tem muito golpista por lá, para ele tomar cuidado e não cair em armadilha de hotel. E ainda se gaba, dizendo que vai ficar num hotel chique, tudo pago, e que se ela quiser, pode ir lá. Mas claro que a Jo Ying tá só olhando pela janela, ignorando o otário. O protagonista manda, relaxa amigo, já reservei um táxi, ela tá comigo, então tá tranquilo. Mas o Beta não desiste, quer humilhar o protagonista e pergunta, em qual hotel você vai ficar? Ele responde, no Aman Yonwin. O Beta regala os olhos, porque é um resort absurdamente caro. Aí o cara questiona, estranho, se você tá num hotel desses, por que veio de econômica? Diz que também já ficou lá e que normalmente o hotel manda buscar de carro. O protagonista explica que pegou uma vila dentro do hotel. E a Jo Ying fica surpresa, porque isso custa tipo 80 mil por noite. Ela não esperava que ele fosse tão rico. Ele brinca dizendo que na real ela que é rica. Na escola era famosa, linda e sempre saía em carros de luxo. Era o tipo de garota que nenhum cara tinha coragem nem de encarar. Só que ela sempre foi quietinha, estudiosa. E o protagonista? Na época só ligava pra Xiao Jia, pra no fim ser traído. Otário mesmo. Parece que a família dela tá passando por problemas agora, porque ela comenta que não é mais a típica filha de papai rica. O protagonista percebe que o clima pesou e muda o assunto. Começam a falar dos tempos de escola.
Quando ela se distrai, ele dá aquela olhadinha no status dela. 18 anos, 1,72 de altura, 96 de aparência, 96 de corpo. Caraca, essa já estourou a escala toda, pensa ele. Será que 100 significa o quê pro artista? O que mais chama atenção é o nível de amizade. Já tá em 75. Será que ela já observava ele antes e ele nem sabia? Meio estranho isso. Os meninos chegam no aeroporto e o cara solta. Nossa, menina, veio receber ele com essa roupa? Acho que tá no emprego errado. Mas beleza, ela tá lá para ser a motorista privada dele. O protagonista comenta que o hotel Amani Yongwin é bem profissional. Tá vendo? Ele pensa. Ele pergunta onde ela vai ficar e ela diz que vai para casa de uma amiga no outro lado da cidade. Então vai pegar um táxi. Mas ele fala nem pensar, a gente te leva. Enquanto isso, o Beta tá escondido, irritado, falando que uma beleza dessas não devia se envolver com um canalha como ele. Mais tarde, eles deixam a Joyang na casa da amiga dela. Ela pede o contato dele, ele fala para não esquecer a promessa e escaneia o código. Parece que o Beta estava esperando só um momento certo para tentar humilhar o protagonista, mas agora que ele já deixou a garota, não tem mais o que fazer. Meia hora depois, o nosso protagonista está em casa, achando que fez a escolha certa. Vai tomar um banho quando, de repente, a fera chega para ajudar. Ele, confuso, pergunta se o serviço é completo. Ela vira e diz para ele acordar para a vida, que está ali só para lavar as costas dele. Ele acha estranho, mas beleza. Tá prestes a dizer que não precisava, mas ela, com uma luvinha, fala para ele chegar mais perto, que isso faz parte do tratamento. O safado já senta confortável, pensando que tá gostosinho demais. E olha, a mulher é linda. Se tivesse serviços especiais, ele não reclamava não. A imaginação do cara já vai longe pensando nessas vantagens adicionais. Ela percebe e pergunta, por que você tá com cara de quem tá pegando fogo? Será que a água tá muito quente? Enquanto ele tenta manter a calma, pede para ela contar um pouco da rotina dela, para relaxar o clima. Ela comenta que hoje à noite vai ter uma recepção VIP e pergunta se ele quer participar. Ele pergunta o motivo, e ela explica que alguns membros Platinum vão leiloar algumas vaias. Ele pergunta se precisa de roupa especial. Ela diz que não, é para ir de boa. Logo depois a gente vê ela chegando com o protagonista no tal evento, dizendo que ele está em Titan Village e que devem respeitar o garoto. Ela se despede dizendo para ele se divertir e vai embora. O protagonista fica ali e, caramba, nem o nome da vítima a gente soube, nenhuma amizade aumentada, nada. Ele caminha pelo corredor, cheio de NPCs falando de 5 milhões, 4 milhões. O leilão é de Rolex de ouro. Todo mundo animado, gritando, dando lance. Como o protagonista vem do futuro, ele sabe que o preço vai disparar, então já mete um lance de 15 milhões e meio. A galera não deixa barato e começa a subir. 16, 17, 18 milhões. Todo mundo chocado com um garoto de 35 anos ou 18 no corpo, sei lá, gastando tudo. O velhinho bate um martelo 3 vezes, vendido por 18 milhões. Nesse momento aparecem os caras suspeitos se apresentando como Wong Jiang e Tin Fen. O protagonista acha estranho o que esses riquinhos de Xangá querem com ele. O loirão, o Tin Fen, diz que era o lance número 8 e que queria muito aquele relógio, mas parece que o garoto gostou mesmo. Pergunta se ele entende de relógios de luxo. Ele diz que não, que é a primeira vez que compra um relógio, só quis experimentar algo novo. O cara acha loucura. Quem é que compra um relógio de 18 milhões assim de primeira? Ele explica que acabou de chegar em Xangai para entrar na universidade. O cara elogia. Diz que quando tinha 18 anos não teria tanta coragem. E ainda fala para saírem juntos quando tiverem mais tempo. Estranho, né? Muito simpático para quem acabou de conhecer. Ele comenta, o mundo é dos espertos, parceiro. Se você não for esperto, é o trouxa. Enquanto eles conversam, o sistema do protagonista da Level Up de novo. Agora ele ganha 1 yuan por segundo. Para muita gente seria dinheiro que muda a vida, mas para ele que quer virar magnata ainda é pouco. Enquanto sobe as escadas, ele vê ela, Erkong, a Xia Xia, ou Xiao Xiao, como ele chama. A fera tá toda arrumada e reconhece ele. Você é o garoto daquela noite. Ele responde, e você foi uma das melhores companhias que eu já tive. Diz que a noite foi maravilhosa e que ainda foi pago. Ela fica brava, agarra ele e fala que pensou que estava ajudando um estudante pobrezinho de 18 anos, mas que claramente tem grana. Aí parte pra cima, joga o braço nas costas dele e fala, se é estudante, precisa de novas lições. Diz que alugou uma casa ali perto e solta, por que a gente não vai pra lá mais tarde? Mas do nada alguém aparece e manda ela ficar quieta. É um cara chamado Yang Yu, o ex-noivo dela. Ele fala que ela não vai fazer nada, mas ela responde que o que ela faz não é da conta dele. Ele segura o braço dela e solta, não importa o que aconteça, você vai casar comigo. Mas ela já manda na lata, jamais, não vou casar com um cara que estava brincando com a minha amiga. Ele aponta o dedo na cara dela e diz que o noivado já aconteceu. As famílias concordaram e que ela vai pro altar, gostando ou não. Ela rebate dizendo que ele é nojento e que só quer usar ela de fachada enquanto sai por aí pegando homens e mulheres. O cara quer aproveitar 100% da população disponível.
Nesse momento, o sistema dá duas opções para o protagonista: sair e ganhar uma fantasia de tartaruga ninja, ou dar 2 tapas no cara, ganhar triplo de força física e um cartão de azar. Ele escolhe a segunda, claro. O sistema avisa que o buff melhora a velocidade, força e recuperação, e ele já mete o primeiro tapa. Ainda coleta um pouco de aura e diz: esse idiota perdeu o direito de falar quando traiu ela. E dá o segundo tapa. E aí, protagonista, vai pisar no crânio do cara agora? Calma, senão vai preso, irmão. Ele ganha ainda mais 10% de amizade com a fera. Enquanto isso, o resto do pessoal do hotel aparece para tirar o cara espancado de lá. Ele quer chamar a polícia porque foi agredido, mas o hotel já corta. Aqui não, amigo. Tem gente rica demais aqui. Se ele fizer escândalo, vai só atrapalhar todo mundo. É melhor esse moleque ficar quieto. A Chow Chow fala pro protagonista não se preocupar, que se o cara chamar a polícia, ela vai dizer que o desgraçado estava assediando ela e provocou tudo, e que foi por isso que o protagonista bateu nele. Mas o otário do Jang Yu tá lá no meio do salão gritando: vou chamar a polícia, eles vão ver as câmeras e todo mundo aqui vai se ferrar. Só que do nada, lá no fundo aparece um maluco com um facão, dizendo que a mulher dele tá traindo ele com outro. Eita, melhor deixar ele entrar, porque o cara tá pronto para sair cortando geral. Agora o Jang Yu tá jogado no chão, chorando e pedindo para deixarem ele viver. E do nada, pá! Um já levou um golpe no pescoço. Nessa hora o protagonista recebe 2 opções do sistema. Opção 1, fugir com a Chow Chow e ganhar 300 em dinheiro. Nada demais. Opção 2, impedir o criminoso, ganhar mais 5 de aparência e ainda desbloquear a habilidade mestre da massagem nos peitos. Pelo visto, esse sistema dele é literalmente o sistema de gigolô, porque todas as habilidades são para deixar as garotas felizes. O único motivo dele não querer intervir era porque se salvasse o criminoso, estaria salvando também o Jang Yu. Mas pensando bem, essa habilidade nova parecia útil. Então ele ativa o cartão de aprimoramento que tinha ganhado quando deu uns tapas no Jang Yu. Como precisa parar o bandido, coloca todos os pontos em força e já sente o corpo todo vibrando, músculos ficando pesados, prontos para ação. Quando o maluco vai para cima, ele se antecipa e pau! Mete um socão direto na cara, jogando o cara contra a parede. A Xiao Xiao e até o Beta Bokov ficam de boca aberta, tipo, que isso, cara? Como ele fez isso? Todo mundo na festa fica chocado querendo saber quem é esse doido que derrubou o bandido com um golpe só. O policial chega e ainda agradece o protagonista, dizendo que ele é um herói de verdade. Se ele não tivesse agido, podia ter acontecido uma tragédia ali. Mas claro, o Jang Yu parece que não aprende nunca, né? Já vai lá fazer denúncia. Esse cara me bateu, ele é violento, não acreditem nele. O policial vira para os convidados perguntando se isso é verdade, e para acabar com o corno de vez, a Xiao Xiao mete a real. Diz que é mentira, que o cara estava tentando enganar ela, forçando o casamento, cheio de problema de família. O policial só balança a cabeça. Ah, entendi. Enquanto isso, o protagonista percebe que ela contou tudo mesmo e agradece, dizendo que nunca deixaria o Jang Yu fazer nada contra ela de novo. Mas o policial corta o clima dizendo: beleza, a crise acabou, ninguém mais vai discutir relacionamento aqui, a gente tá indo. O Jang Yu ainda quer insistir e o protagonista percebe que esse infeliz realmente não tem limite, não sente vergonha de nada. Ele quer ver as câmeras de segurança e é aí que o protagonista lembra do cartão de azar. Ah não, pensa ele. Será que o efeito já ativou? Logo o celular toca, é o banco avisando que alguém acabou de sacar 200 mil da conta dele. Ele entra em choque. Como assim? Não fui eu. Recupere isso agora. Mas não dá tempo. Uma mulher chega correndo gritando desesperada, dizendo que alguém tentou manobrar o carro dele e bateu de frente numa árvore. Meu Deus, esse cartão de azar é pesado demais. Ele sai correndo desesperado para ver o estrago, enquanto a Xiao Xiao comenta que é uma coincidência muito conveniente. Ele responde: pessoas cruéis sempre pagam na vida. Eu aqui pensando, mas os honestos também se ferram, viu? O mundo é injusto, irmão. Enquanto ela vai embora, ele tá ali olhando aquele traseiro em forma de lua, pensando que nem todo mundo tem essa sorte na vida. Aí ela fala que a irmã mais velha vai precisar dar uma olhada para ver se ele se machucou na briga, e pergunta se ele se incomoda por ela ter um noivo daquele jeito. Ele diz que não, só tá surpreso com o quão ridículo o cara é. Ela explica que o avô dela estava muito doente e para conseguir tratamento, ela não teve escolha a não ser aceitar o noivado, já que a família do Jang Yu era rica. Mas depois descobriu que o cara também curtia homens e ainda se envolveu com uma amiga dela. O protagonista diz para ela não se preocupar, que ela não precisa sofrer por isso. Ela acha incrível que ele realmente não se importe com o passado dela. Amiga, sério mesmo que você não entendeu ainda o que ele quer de você? Aí ele puxa ela para perto, apoia o queixo no ombro e fala para não se preocupar, que vai cuidar dela.
No dia seguinte, as pobres empregadas têm que limpar o quarto inteiro, porque, né, já dá pra imaginar o que aconteceu. Pouco tempo depois, o protagonista tá num restaurante, um amigo postou no grupo da escola que fez aniversário e ganhou um relojão. O nosso garoto acha interessante e do nada pede pra Xiao Xiao emprestar as pernas dela pro aniversário. Ela fica confusa. Como assim aniversário? Ele responde, não é bem isso, só me empresta essas pernas aí, mulher. Ela ri e fala, tá bom. Aí começa a posar pra ele, de lado, de frente, de costas. Meu Deus, por que ela pisou no pão? Acho que o artista se empolgou demais. Segura esse fetiche aí, parceiro. O protagonista tira foto de tudo, satisfeito. Pensa, quando eu tinha 18 anos, não ganhei um carro. Mas a velocidade dessa máquina aqui não tem comparação. Manda as fotos no grupo e o pessoal pira. Tem uns caras que ganharam casa, outros carro. Um até uma RTX 5090. Mas no fim, todos preferiam uma mulher. E olha, não é por nada não, mas uma 5090 é braba, hein? Logo depois ele chega na concessionária. Eita, olha aí, um monte de carrão, luxo puro. Mas, como sempre, tem um tiozinho careca e baixinho com uma mulher linda do lado, querendo mostrar que é rico. A garota até tenta disfarçar, dizendo que comprar um carro assim é coisa séria, mas o velho responde, garota, eu te pego todo dia para as gravações, você precisa de conforto. Ela, com o vestido curto, responde que isso não é necessário, que ela só quer ser a protagonista da história e trabalhar direitinho. Enquanto eles discutem, o protagonista entra ouvindo tudo. Reconhece a mulher, é a fera Suan, que em alguns anos vai virar uma das deusas do entretenimento. Entretenimento, digamos, peculiar, porque ficou famosa por um ensaio de fotos na piscina. O careca manda ela escolher o carro que quiser e depois irem beber para comemorar. Mas ela tenta escapar, dizendo que tem uma reunião importante e precisa ir. O velho, com a entrada de Vegeta, diz que se ela não for com ele, o investimento que ele fez vai pro ralo. E se ela recusar, ele vai colocar o nome dela na lista negra da indústria. Mas a garota é firme. Não importa o que o Sr. Hang diga, eu não vou ceder. Pode fazer o que quiser. Uau, ela peitou o tiozão careca. Nesse momento, o protagonista ganha uma mini missão. Tirar ela dessa e fazer ela assinar um contrato. Se conseguisse, o sistema prometia recompensas especiais. Imagina o tipo. Ele já sabe que o jeito mais rápido é ela perceber que ele tem grana. Então vai até a atendente e pergunta sobre comprar uma Laterari, obviamente uma LaFerrari. A moça explica que é um modelo limitado que precisa passar por vários testes antes de poder comprar. Ele pergunta se ela não está qualificada. Ela responde que se ele quiser mesmo não é impossível, mas que a lista de espera é enorme. Ele diz sem problema, pago à vista. A atendente arregala o olho, o velho fica chocado e a Suan já começa a prestar atenção. Nem o presidente Juan, que adora se mostrar, teria essa coragem. A mulher tenta explicar, senhor, você sabe o valor, são 50 milhões, uns 7 milhões de dólares. E ele responde, preço aceitável. De repente, o Shenfeng vem de novo, dizendo que ouviu falar de alguém que ia comprar uma Laterari e veio ver quem era. Não imaginava que fosse nosso cara. O protagonista é praticamente o criador da aura do dinheiro, o Sang Jinwoo dos cartões Black. Ele fala, cheguei ontem em Xangai, tô sem carro, vim comprar um aqui rapidinho. O Shenfeng ri, rapidinho isso aí é ostentação pura, parceiro. O vendedor pergunta se eles são amigos, e o Shenfeng, conheci o Zheng Chen ontem. O cara estava comprando um relógio de 18 milhões. O velho olha pro braço dele e vê o relógio brilhando. Pronto, já acreditou que o garoto é rico. Agradece por ter escolhido a loja e diz que, com um relógio desses, dinheiro claramente não é problema. Enquanto isso, o velho fica de canto observando e a Suan toda nervosa. Nunca tinha visto alguém gastar tanto com tanta calma. O Shenfeng pensa, para esse moleque gastar assim, deve ter centenas de milhões na conta. O careca manda ela parar de olhar pro garoto e ir logo assinar o contrato, que vai comprar o carro para ela, que ela vai ser feliz. Mas ela insiste que precisa ir para a reunião. O velho se irrita, sai bufando e avisa, tô cansado dessa conversa. Se prepare para ser banida de todas as empresas. Antes que ela possa reagir, alguém chama ela, é claro, o protagonista. Ele fala que ouviu a conversa sobre o investimento perdido e que se o velho não investir, ele investe. A menina fica confusa, nem sabe quem é o cara, mas já percebe que financeiramente ele é tão forte quanto o presidente Juan. Mesmo assim, ela deixa claro que não vai se deitar com ninguém. Mas olha, tá toda empolgada pedindo o WeChat dele, dizendo que vão conversar amanhã. Ele a concorda, troca um contato e pronto. Depois o protagonista pergunta quando o carro vai estar pronto, e o vendedor responde que no mínimo 1 ano. 1 ano! O cara fica indignado. Pô, eu não sabia que esse carro ia demorar tanto não. Já bate aquele arrependimento percebendo que vai ficar a pé por um bom tempo. Aí o Shenfeng, que ainda é meio suspeito, comenta que vai ter uma exposição de marcas estrangeiras e convida o protagonista para ir junto. Corta para a cena seguinte, restaurante Henry. À noite, a Xiao Xiao aparece toda arrumada, parecendo um presente de Natal.
Menina, por que tá com tanta roupa aleatória assim? Parece personagem de RPG. Ele leva ela até a mesa, o restaurante mais caro da cidade. Mas o cara dura diz que a única coisa que ele quer comer tá bem ali, embrulhadinha na frente dele. Ela pede pra ele parar e de repente dá um beijo no rosto dele, e é aí que o Jang Tim mostra a sua audácia. Se acha que tudo isso é só um começo de história de gigolô, prepare-se para aprendizado sobre vida. Ele se senta e já começa a falar de outra mulher, querendo saber se a Xiaxia conhece a tal da Suan. Diz pra Xiaxia que ela é uma artista que trabalha na mesma empresa que ela. Mas pera, você gostou dela? Aí o protagonista fala que não é isso, ele só vê potencial na garota. O que você acha dela? A Xiaxia, finalmente parecendo mais fofa num ângulo mais conservador, diz que a empresa não dá muita atenção, mas que ela tem uma boa chance de crescer. Olha só. E ainda manda a real pro nosso boy. Não precisa esconder nada, se ele gosta da Suan, ela até ajuda, não se importa. Ele, porém, com jeitinho, fala pra ela parar de bobagem. Além disso, ele quer tratar ela bem. A Xiaxia pergunta se ele quer investir nessa mulher. Ele diz que sim, que quer colocar uma grana no projeto dela. A Xiaxia explica que além de pagar multa, ele vai ter que abrir a própria empresa. E como bom protagonista, ele já quer botar a Xiaxia para trabalhar e deixar tudo nas mãos dela. Ele sabe que, com o dinheiro suficiente do sistema para bancar a empresa, basta colocar alguém talentoso no comando, que dá bom. Só que a Xiao fala que não quer ser acionista não, quer só um salário normal, e tá ótimo. Ela cuida só da operação. Aí ela mesma emenda. Mas nem pensar que vou tocar tudo sem ter participação. Vai ralar e ganhar dinheiro sim. A coitada tá toda emotiva, achando que ele é um anjo. Enquanto ela tá nessa vibe, o celular dela começa a tocar. Deve ser a Wan Wan chamando o garoto pra ação. Corta pro dia seguinte, a fera entrando no carro. Ela tira aquele troço da bunda do banco e nosso boy já pergunta pra onde vão. Pro hotel Ludiazui. E voilá, estão chegando no restaurante. Ele quer saber que tipo de história eles vão fazer. Se algo grande, ela diz que é um drama incrível. O investimento total é de 5 milhões. O protagonista, porém, não anima muito. Com 5 milhões, não dá para fazer algo absurdo hoje em dia. Ela explica que é produção pequena e tem que cortar custo. O mais importante é a história. Pergunta se ele quer ver o roteiro, mas ele recusa. Veio só discutir investimento. Ela acha estranho ele nem querer olhar o roteiro, mas ele insiste que está interessado em investir agora. Tem um porém, ele impõe uma condição. Ela teria que assinar exclusividade com a empresa dele. Ela diz que não faz sentido, ainda é uma artista mediana e ele teria que pagar a multa. Ele responde que isso não é problema. A Suan, no entanto, já entende qual é a dele. O cara quer matar 2 coelhos com uma cajedada, conseguir uma atriz e à noite companhia. Mas ela balança a cabeça. De jeito nenhum. Permaneceu fiel todos esses anos e não vai jogar isso fora agora. Então ela quer saber qual é a empresa de entretenimento dele. Ele admite que ainda não abriu, mas vai ficar pronta logo. E comenta que conversou com a Xiaxia, que disse não ser muito valorizada onde trabalha. Agora a espertinha abre um sorrisão e quer saber os requisitos especiais. A amizade está em 50. O protagonista sabe que 50 é quase como ser estranho. Se ele pedir o melhor dela, talvez ela tope, mas não por vontade. E isso para ele não tem graça. Então ele manda: se ela for atriz da minha empresa, não vai pedir contato inapropriado. Do nada, a garota já fica empolgada até demais. Com a amizade subindo, pergunta se pode chamar ele de chefe. Ele diz que chefe é demais, que chame de irmão mais velho. Seguem conversando, ele conclui a missão de contratar ela e com isso recebe 20% das ações de uma empresa de investimentos chamada Hensh. O sistema avisa que foi tudo feito legalmente e se quiser ele até pode verificar os arquivos. O maluco ainda pensa que agora pelo menos tem como explicar pro pai de onde veio tanta grana. Mostrar documento não explica muita coisa, mas vambora. Ele liga pro pai, conta a historinha. Investiu na empresa, cresceu e agora vai receber renda mensal acima de 600 mil. A mãe tá lá no bambolê dizendo pro velho se preparar porque o filho vai passar ele. Enquanto isso, o protagonista pergunta se eles querem um presentinho que ele leva pros dois. Mas agora virou tendência de história. Famílias legais demais, não pedem nada. Daí ele chama a Suan pra sair. Ela manda que vai onde o Sugar Daddy quiser. Ele diz que só vai dar uma olhada em umas peças. E pronto, já estão numa loja de relógios. O lema é: ninguém compra relógio luxuoso, você só guarda pro próximo herdeiro. Olha o rico metido. Nosso boy entra e, como sempre, tem um tiozão com uma gata do lado pronto para estragar o rolê.
Alguém reconhece a senhorita Swan, que fala que está acompanhando um amigo que veio ver relógios. Mas a amiga de tiara verde acha ela boba. Tem homem bonito de sobra na indústria, não perde tempo com esse cara, vai conhecer um rico de verdade. Minha filha, sua meia tá rasgada, tá na cara que a sua situação não tá essas coisas. A doida tem 78 amigos do passado. E aí, guerreira, virando noite em turno extra? E só 20% de amizade com o nosso boy. O tio pergunta pra Ru quem é a novata. Ela responde que é só uma garota qualquer de um dramazinho desconhecido. O cara se apresenta como Wong Hai e diz que é investidor do cinema. Se ela tiver interesse, é só pegar o cartão dele. A Swan sabe que a menina lá do fundo é atriz bem abaixo dela, mas se dá bem na indústria usando outros recursos do corpo para atuar. Ela só agradece o cartão para encerrar o papo e sai. Enquanto isso, a vendedora pergunta que tipo de relógio nosso boy procura. Ele tá lá para comprar um para a mãe. O cara oferece um de 380, ele acha barato, fala que queria pelo menos meio melhor. A Ru tá escutando e pensando, que tipo de criatura acha um de 380 barato? A Swan tá do lado rindo do mico do cara que tentou humilhar ela. O protagonista pergunta se a Swan quer um relógio. Ela responde que não tem dinheiro para comprar. Óbvio, falou a frase perfeita para o sistema lançar missão de presenteá-la com um relógio. Ele já emenda que se ela quiser, ele compra um para dar de presente. Ela nega, prefere ganhar o próprio dinheiro e comprar sozinha. A amiga tá lá fora achando que a Swan é boba e que o cara só quer pagar de rico, vai olhar vários relógios e sair sem levar nada. Enquanto isso, a vendedora vai colocando os relógios no pulso dele, dizendo que fica muito bonito nele. Ela ajusta e ele manda: perfeito, gosto justinho. Tá bom, estranhinho, segura essa cantada esquisita. O protagonista percebe que a amizade subiu. Essa aí também não bate muito bem, né? Ele manda preparar 2 relógios. O povo dá uma travada. A garota, que já ganhou 6 times de futebol, até se assusta. Pelo visto, o desgramado não estava só pagando de doido, ele tem dinheiro mesmo. O protagonista ainda chama a Swan para olhar os femininos e escolhe 2 para ela. O cara mostra um todinho cravejado de diamante por 150 mil. Ela coloca no pulso e já fica brilhando. Tenta ser humilde, pede um de 380 mil. Mesmo assim, ele manda passar mais um no cartão. Quer os 2 também. Ela fica toda boba, alisando o pulso e agradecendo, mas diz que não devia andar por aí com algo tão caro. Ele fala para relaxar, que ela ainda vai ganhar muita grana para ele. Mesmo assim, ela não quer aceitar. Fala que é melhor ele dar os 2 para a mãe dele. Ele rebate que o do pulso dela combina com uma mulher jovem, e iam rir da mãe dele usando aquilo. Pergunta se ela vai recusar mesmo. Ela fica sem jeito, mas aceita. Ok. Realmente ele é um chefe generoso. Chega a maquininha e o pagamento é aprovado. A Ru tá morrendo de inveja. Como é que uma garota qualquer, que nem a Swan, sai com um relógio melhor que o dela? O tio inseguro pede um modelo que ele sabe que não tem e já vai saindo. É uma pena não ter. Voltamos depois. A vendedora ainda pergunta se a senhorita Lin Ru quer reservar, ver outro, mas ela também não tem grana, só fala que conversa depois. Enquanto isso, o protagonista completa a missão e recebe cashback 3 vezes. E o menino vai torrar. Eles vão para a loja de bolsas e é o mesmo esquema. Chegou, olhou, vou levar. A moça do caixa já declara: clientes VIP agora. A espertinha tá até tremendo. De noite chegam no AP da Swan. Óbvio que ela faz o convite clássico. Quer subir para tomar um copo d'água? Ele joga o verde. Diz que é perigoso subir, vai que acontece algo. E ela realmente deixa passar, pensando enquanto ele vai embora. Ah, essa foi a tática do vilão. Disse que não ia ir. Agora ela ficou desapontada, se perguntando se ele não estava afim. Calma, minha filha, que posição é essa que você já está imaginando? Isso aqui não é chão olímpico, não. Chegando no hotel, a funcionária está esperando o nosso boy. E ele sempre lá, dando seus mergulhos enquanto ela segura a toalha. Ela comenta que em todos os anos de trabalho, quase ninguém pega suítes VIP por mais de 2 dias. Ele parece que vai ficar uma semana. Então ela precisa oferecer um serviço impecável. O protagonista quer saber o que tem de especial para comer ali. Ela lista comida chinesa, italiana, francesa, japonesa, só coisa top. Até um peixe dourado especial com trufas de sei lá onde. Ele agradece, aparentemente quer isso, mas também pede massagem. Aí vem. Eu já fico com medo. O menino sempre com aquelas cuequinhas de passarinho torto. Ele achou que seria tranquilo, mas já está sendo afetado pela gravidade. Tem aromaterapia também, e ele fica impressionado, enquanto a moça fala para ele sentar e relaxar.
O protagonista fica meio confuso, quer saber se isso faz parte do pacote ou se tem algo a mais rolando. Olha, eu não sei se o serviço era tão completo assim, mas ela diz que vai esperar por ele amanhã, porque vai levá-lo ao encontro de carros. Acho que foi normal, porque ele pensa que deixou a imaginação ir além. No dia seguinte, chegam num evento de carros e, misericórdia, o protagonista tá com o look mais horrível que eu já vi. Que gravata é essa? Parece que o Tim Fen, o loiro avoado, furou no último minuto. Mas também ele não precisa do cara para gastar dinheiro, vai olhar tudo sozinho. O problema é que os carros estão aquém do que ele esperava. O mais caro até agora é 2 milhões e 200. Aí ele vê uma multidão em volta de um carro e vai conferir. Mas quando chega, o que está chamando a atenção mesmo é a Jo-Ing, a garota do avião. Ué, não era a aluna certinha, focada nos estudos? O que você está fazendo aqui? E claro que tem um fã otário ali do lado perguntando que horas o turno dela acaba, prometendo levá-la para sair. O amigo do cara já corta. Nem chama, ela acha que é boa para todo mundo aqui. A Jo-Ing fica sem saber como responder, e o protagonista surge na cena. Ah, são os amigos da escola dele. Ele quer saber que encontro de turma é esse que ninguém chamou ele. Um dos caras fala que nem achou que ele viria. E o protagonista pergunta se não era para ele aparecer. Na real, um deles está pensando que usaram outro grupo de mensagem de propósito para ele não saber. Então, o que ele está fazendo ali? Os caras ficam de canto cochichando sobre ele enquanto as meninas querem saber o que rolou. Nem faz tanto tempo que se viram, ele já tá ainda mais bonito. Veio pra Xangai fazer cirurgia, foi? O coitado solto do cabelo verde diz que o moleque tá melhor, mas ainda não chega no nível dele. O Jenang ri e manda: Tá, e o que geral tá fazendo aqui? Vieram comprar carro? A garota com vestido de palha fala: Imagina, como se tivessem grana pra isso. Eles só trombaram os amigos na porta e vieram tirar foto. É que descobriram que a Jo-Ing, que foi colega de classe, estava ali, então todo mundo se interessou. Aí o protagonista vê uma parada impressionante. A amiga que acabou de se formar já tinha 30 amigos do passado. Além disso, a contagem de amizade dela estava em 90. Fácil demais. A amiga de cabelo roxo tinha só 2 amigos do passado e amizade em 75. Uau, mas parece 85. Ave Maria. As métricas aqui são toda torta. Eu diria que ela é tipo 60 ou tá escondendo algo especial, vai saber. O protagonista, porém, quer saber por que a amizade dessas meninas estava tão alta. Elas nem gostavam dele, nem falavam com ele na aula. A ruiva pergunta no que ele está viajando. O que está fazendo ali? Enquanto isso, ele ignora e dá oi para Jo-Ing, dizendo que ela está mais bonita do que naquele dia. Ela se inclina toda, querendo saber se ele veio ver os carros também. Ele diz que sim, está procurando comprar um. O amigo do lado já manda ele acordar para a realidade. Ele, que é de patinete elétrico para a escola, falando em comprar um troço desses. O cara começa a citar preço de vários carros e o protagonista dá os paidens, né? Dizendo que o presidente da turma manja mesmo de supercarro. Pena que não compra um. Vixe, ô protagonista ingrato, hein? Desdenhou o cara de graça. Até a Jo-Ing pede pra eles irem discutir longe. Pô, estão atrapalhando o trampo da menina. Tá formando rodinha e discussão. Do nada, o garoto bota a mão no rosto e diz que veio procurar carro porque a família falou que é presente por ter tirado nota boa no vestibular. Ela, meio sem jeito, fala pra ele perguntar pra outras mulheres, porque ela não entende nada de carro. Mas o moleque é imparável, né? Diz que prefere aprender tudo com ela. O Jenang tenta ajudar a garota. Pô, irmão, ela já falou que não entende. Você tá aqui só pra bater papo com a deusa? O cara manda o Jenang parar de se meter, que ele também tá só enchendo. Aí o protagonista pergunta se caso ele compre o carro, a modelo vem junto. A Jo-Ing ri, fala pra ele parar com as piadas e o amigo repete, como se ele tivesse grana pra isso. De repente o gerente dela chega e avisa que ela não ganha 2 mil por dia pra ficar batendo papo com um amigo. Tadinha, levou bronca. O protagonista ainda, pô, Zudong, tu ficou falando com a garota e fez ela se ferrar no trabalho. Irresponsável. Aí ele fala pro vendedor que o carro nem é tão bom, mas a modelo deixou o negócio bonito. E quer saber se ela vem junto. Na hora, o chefe confere o relógio e diz que o veículo com certeza vem com película de proteção. Sei lá qual foi a duplo sentido aqui, mas nosso boy fala pra simplesmente passar no cartão. Os amigos da escola querem saber se ele pirou, que vai passar vergonha, como se tivesse 8 milhões pra torrar assim. E o coletor de corpos lá já fica todo animado e tremendo, e o Liu Shuang manda o Zhou Shang parar de se achar, senão vai se humilhar ali e fazer a Jo-Ing perder o emprego. O protagonista, porém, diz que está comprando o carro justamente por causa dela. É ela quem vai se beneficiar. E o chefe concorda. Se ele comprar mesmo, a comissão vai para a Jo-Ing. Opa, a amizade dela já foi para 82, hein? As coisas estão escalando rápido.
E o Zong quer saber se o moleque vai mandar o truque lendário do "Ih, meu cartão travou, vou ligar pro banco e sumir". O protagonista só fala pro chefe cobrar logo porque tá com pressa. Com isso, a transação fecha, e o cara já elogia o garoto dizendo que vai preparar a papelada e pede pra Jiao Ying cuidar dele. O Zudong fica confuso, como esse cara soltou 8 milhões do nada? O do cabelo verde tá em choque. Pelo visto, o moleque fazia perfil baixo na escola, e a outra menina já tá com amizade 95. Daqui a pouco vai ter que ir ao banheiro trocar de roupa. Tá oferecendo pra entrar no carro, mas a do roxo lembra que há 2 lugares, né? Não cabe ela. Só que a do 95 fala que a Jiao Ying tem que voltar pro trabalho e vender mais carros. O protagonista tá entendendo por que a amizade dele com essa garota tá subindo. Ela é estranha mesmo. Aí ele cutuca. Só a Jiao Ying ficaria bem naquele carro. A menina comenta que ouviu dizer que o protagonista terminou com a Xia Xiao. Aparentemente foi a Jiao Ying que roubou ele. O plano agora é fazer os dois ficarem incomodados. A Jiao Ying parece interessada nessa info. Achava que o protagonista estava com a Xia. E o Zhang desvia. O término com a Xia Xiao não tem nada a ver com a querida Jiao Ying, ainda que ele admita que qualquer cara ficaria maluco por ela. Aí a menina nota o relógio dele e fala que tem algo errado. Ele estava só fingindo na escola? O protagonista diz que vivia de boa, mas que agora que terminou a escola, os pais decidiram recompensar e ele não resistiu. O Zudong que avisa a galera que é melhor eles indo embora, né? Não tem mais nada pra ver. Mas a safadinha insiste, a do 95, convidando ele pra jantar depois. O protagonista recusa e diz que podem conversar depois quando ele estiver em Hongqiang. Ela se anima toda, diz que tem o número dela e é só chamar. Aparentemente é a cidade onde ele morava. E na boa, melhor nem voltar. O protagonista, porém, fala pra Jiao Ying voltar pro trabalho, que ele vai dar uma volta. Ela agradece e ele pede pra não ser tão formal, porque ainda são colegas de classe. De repente, ele passa por um carro vermelho e outra garota vem toda interessada querendo vender também. Como assim? O moleque já se imagina lá dentro com a Xia Xiao. Ele é esquisito mesmo. Tô dizendo, alma peculiar. A mulher explica que o preço ali era 9 milhões e meio, mas começa a apelar nas táticas. Anos de manutenção, blá blá blá, ele só diz pra passar no cartão. Além disso, que a cerimônia de entrega, né? Provavelmente vai mandar pra Xia Xiao de um jeito épico. A vendedora fala que isso é o mínimo, claro que ele pode escolher tudo e a entrega vai ser do jeitinho que ele planejar. Enquanto conversam, do nada aparece uma garota fazendo live, dentro do carro. Ela diz que aquele brilho no vermelho exala charme feminino e pergunta se algum dos manos da live se interessa em comprar. Os caras na live falam que o carro nem é tão bonito, mas ela insiste que qualquer garota que ganhasse aquilo ia se apaixonar. Do nada ela bota o nosso boy na live dizendo que podem confiar nele. Esse cara comprou e vai arregaçar. Se bater 3 mil likes, ela entrevista ele e ele fala o que acha do carro. Vixe! A vendedora então vem perguntar se ela tá ali pra comprar ou só pra atrapalhar. A coitada leva bronca e fica toda perdida. Só veio dar uma olhada, ué. A vendedora pede pra ela não chegar tão perto ou então provar que tem grana pra comprar o carro. Ela fica confusa, dizendo que viu o garoto entrando no carro e tudo. E a vendedora explica. Então, é que ele comprou, por isso. Na live, os coitados ficam com pena da maquiagem de palhaça, enquanto a Jiao Ying tá lá pensando que não acredita que o protagonista gastou 20 milhões assim, do nada. 2 horas depois, nosso protagonista espreguiça, finalmente. Toda a papelada assinada e o cara entrega as chaves. O sistema tinha até escolhido a placa dele. Na hora, o cara chega com a placa já instalada e até a vendedora fica confusa, em choque porque a placa ainda tinha as iniciais JC, de Zhang Sheng. O desgramado tinha dinheiro e influência. O protagonista diz que não foi nada demais, que reservou a placa há mó tempão e pronto. Mas o vendedor não curte. Ele sabe que o moleque tá tentando esconder as influências e acha o garoto um idiota, mas responde que é impressionante ele ter planejado com antecedência. Aí o moleque todo torto chama o protagonista e fala que tá tudo pronto, enquanto o chefe ainda tenta entender quem é esse garoto e de que família ele veio. Minutos depois, a Jiao Ying chega agradecendo o nosso boy por hoje. Já que se encontraram por acaso e tá saindo do trabalho, que tal jantar? Ele ia aceitar quando toca o celular. É o amigo do cabelo verde dizendo que levou um pé na bunda. E se ele não vier conversar e cuidar dele agora, ele vai pular no rio e morrer. Ele fica meio sem entender. Do nada, o louco ligando com esse papo? Paciência, ele foi gente boa com o amigo também. Diz que depois eles tomam uma e comem algo, mas agora vai ajudar o brother. Ela, com vergonha, fala que tudo bem. Sempre achei que o do cabelo verde gostava de matar o de Exua. Um tempo depois, o protagonista chega no bar e pergunta se o desgramado ainda quer pular no rio. Para com essa, senta aí, vamos conversar. Aí ele solta. Descobri que sou um S, mano. Tu acredita? Tô me sentindo péssimo. Ela sempre mandava em mim, mas eu achava que gostava de mim. Mas, assim que o Liu Shuang deu atenção, ela me largou. O protagonista manda ele explicar o que rolou. E ele diz que seguiu os dois, viu eles se pegando e fazendo várias coisas que quebraram o coração dele. Meu Deus, nada sobra pro Beta.
O protagonista diz que eles nem tinham começado nada de verdade, né? Por que esse coração tão partido? O cara segue chorando, mas o protagonista fala que é melhor ele não chegar perto. Acho que é aquela garota que já tava nos 95, porque o pobre do John que vai pegar doença. Eita, o protagonista pesou a mão. O amigo pede pra ele explicar, e o nosso boy revela que parece que a vida dela é uma zona. Tudo que ele vai dizer pro amigo é que ele se livrou de uma bomba. O amigo diz que entendeu, agradece o conforto e brindam. Daqui a pouco ele tá pegando um táxi. O protagonista senta pra mandar mensagem num carro, quando de repente aparece uma tal de Chen Li. 65 parceiros, né? O artista já querendo lançar o recorde de 1000 num dia. E a garota dizendo que aquele é o carro do namorado dela, então melhor ele tirar a mão e se afastar, senão vai pagar o prejuízo. Só que quando olha ele de perto, do nada, ela fica meio confusa, diz que tá bêbada, e que ele parece muito com o namorado dela. Parece técnica de sedução, né? O protagonista dá um gelo. Diz que ela, por outro lado, não parece nada com a namorada dele. Uau! Mas essa garota tá num desespero que parece até que quer roubar o rim dele. Certeza. Do nada ela fala que joga PUBG e sabe 10 jeitos diferentes de ganhar a partida. Por acaso, ele quer jogar uma com ela? O protagonista não anima muito, só diz que prefere Honor of Kings. Deve ser algum outro jogo. Aí chega streamer perguntando se foi ele que pediu o motorista. Ele confirma. Como é que o capitalismo não deu certo pra aquela ali, hein? Ela diz que trabalha como streamer, mas nas horas vagas faz Uber pra ganhar uma graninha. E nem é Uber, é motorista designada. Dirige o seu carro por você. E na hora ela já tá na live chocada. Nunca imaginou dar de cara com uma Ferrari SF90. E já se estica toda deitando no capô. Enquanto isso, a garota do PUBG fala que também dirige muito bem. O protagonista diz que não curte nada de graça nessa vida. Normalmente dá ruim. O que ele quer saber é se a streamer do capitalismo rala mesmo. Deu até pena. Se ela manja mesmo de dirigir supercarro, ela fala pra ele não se preocupar que já teve blog de review automotivo e dirigimos vários esportivos. Mano, a menina tá dando sangue pra sobreviver. Alguém ajuda essa coitada. E tá aí. 0 parceiros no passado, certeza que o protagonista vai pirar. Nome, Tiao In. Já num carro ela pergunta se pode streamar e o protagonista diz que de boa. Mas pergunta se ela trabalha assim todo dia. Ela explica que nem sempre faz live, mas normalmente já tá dirigindo pra lá e pra cá mesmo. Nisso ela já arma o carro pra gravar e começa a acelerar. O protagonista vê que o nome dela na live é Tia e acha impressionante ela ter 0 parceiros no passado. Quem olha pensa que ela seria do tipo fácil. E ele repara aqui na live o maior doador do só 300. Patético. Aí ele manda. Certo, você tá com mais de 10 mil views e ninguém doa. Agora entendi porque você tem que trabalhar dirigindo. Essas lives não rendem nada. Ia ser mais fácil focar na direção, já que a live não dá dinheiro. Nossa. Aí ele quis torrar, coitada. Mandou que ela tá quebrada, não faz grana, fracasso como mulher. Nem usando o corpo consegue cash. E a menina faz o quê? Ela diz que não é boa pra pedir doação. Eu diria que ela tá se expondo toda ali, mas ok. Parece que atraiu um público fraco de grana. A Celeri chegou na casa dele. Ela devolve as chaves e nosso boy diz que ela manda muito bem dirigindo. Tudo confortável e tranquilo. Ela só agradece e pede uma avaliação boa. Além disso, quer saber que tipo do live ele curte assistir. Ele diz que só vê as maravilhosas. E ela pergunta se ela conta como maravilhosa. Se sim, talvez ele possa dar uma força pra pobre. Subir ela no ranking. Ele responde que não sabe se tem tanto dinheiro assim na conta. Ela, porém, diz que se ele quiser pode chamar ela pra um drink. Ué, não tava em 0? E já tá se oferecendo assim? O que rolou? Ah, o protagonista entendeu. Ela tá criando um draminha de vida. Provavelmente queria que ele pagasse as contas e desse umas doações e depois ir embora sem fazer nada. Mas pra ele ela tá caminhando como ovelha pro covil do tigre. E ele já pergunta de que água ela gosta. Ela lembra que isso soa como papo típico de certo tipo de história e já imagina coisa estranha. Claramente ele seria do tipo que curte esse vídeo. Crianças, por hoje é isso. Mais um gastador de dinheiro. Deixa o like nesse vídeo que ajuda o narrador a trazer mais conteúdo suculento pra vocês.